Levante a sua mão para todos os lados, vire para as portas. E nós vamos pedir que o Senhor coloque seus anjos daqui. Na nossa campanha, nós estamos nessa campanha de cura interior e libertação. E hoje nós vamos falar de libertação. E normalmente quando a gente vai falar de libertação do mal, o diabo fica muito bravo e faz muita confusão. E nós não vamos deixar que ele faça confusão, porque vamos pedir que Jesus amarre toda e qualquer confusão. Então peça agora, fala para o Senhor, colocar anjo nas portas, anjo lá na sua casa, colocar anjo lá com os teus filhos e filhas, com aquelas, enfim, lugar que você trabalha. Senhor, coloca teus anjos em todos os lugares. Ah, Senhor, uma milícia imensa de anjos, sobre o comando de Nossa Senhora no céu, sobre o comando do arcanjo Gabriel, sobre o comando do arcanjo Rafael, sobre o comando do arcanjo Miguel. Senhor, que estes anjos que dirigem a tua igreja angélica, a igreja celestial, estejam enviando agora seus anjos para combater nas nossas portas, para combater nas nossas casas, para combater no nosso trabalho, para combater nesse grupo de oração. Senhor, nós pedimos, cobre-nos agora com o teu sangue precioso, cobre-nos agora, Senhor, com o teu nome poderoso. Nós invocamos o teu nome, Jesus, sobre cada pessoa que está aqui, sobre cada irmão e irmã que está assistindo ou vai assistir e acompanhar o grupo de oração. Nós invocamos teu nome, Senhor, sobre cada uma das pessoas que amamos, para que o maligno não encontre portas abertas. Nós fechamos todas estas portas no nome de Jesus. Nós fechamos estas portas agora pelo poder do sangue de Jesus. Se o sangue do Cordeiro marcava os umbrais da porta e não permitiu que o anjo exterminador entrasse na casa dos judeus na Páscoa, imagine o sangue de Jesus que nós pedimos agora, caiam sobre os umbrais das portas das nossas casas, do nosso trabalho, da casa das pessoas que amamos, da porta desta igreja, das portas desta cidade, e invocamos principados divinos, invocamos dominações, invocamos todas os coros celestes agora, que estão do lado de Deus, do lado do Senhor Jesus, para que no poder do Espírito Santo anule todo o mal, liberte todos aqueles que de alguma maneira, consciente ou inconsciente, acabaram com algum tipo de contaminação espiritual. Neste momento eu suplico ao Senhor que sopre agora o vento impetuoso do Espírito, que envie agora a poderosa água viva do seu lado aberto, que envie agora o teu sangue precioso e nos liberte, e desamarre nossas mãos, nossa mente, nosso coração, e amarre todas as ações malignas e maléficas. Espírito de Deus, manifesta agora o nome poderoso de Jesus, para que nenhum mal possa resistir ao teu poder e à tua força, para que nenhum mal possa ficar neste grupo de oração e nenhuma das ações que estamos fazendo. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Com a total consciência, invoco os santos anjos de Deus. Eu imploro que o sangue de Jesus me proteja de todo mal, me livre de toda emboscada, me livre de toda armadilha. Neste momento, no nome de Jesus, eu renuncio a todo mal, seja claro ou disfarçado,
disfarçado, lançado sobre mim, lançado sobre sobre mim, a minha família, sobre a minha família, sobre a minha casa, sobre a minha casa, sobre o meu trabalho, sobre o meu trabalho, sobre os meus descendentes. sobre os meus descendentes. Eu proclamo agora Eu proclamo agora a liberdade a liberdade do Espírito Santo, Espírito Santo, em nome de em Jesus. nome de Jesus. Vai-te embora, Satanás. Vai-te embora, Satanás. Vai-te embora, Satanás. Vai-te embora, Satanás. Em nome de Deus. Em nome de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome do Espírito Santo. Em nome do Espírito Santo. Todas as suas armadilhas Todas as suas armadilhas. na minha saúde, Na minha saúde. na minha mente, Na minha mente. na minha vida, Na minha vida. sejam desarmadas agora Sejam desarmadas agora. pelo poderoso Pelo poderoso nome de Jesus, nome de Jesus. que ressuscitou Que ressuscitou. e está vivo, E está e é o vivo. meu Senhor. E é o meu Senhor. Amém. 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 E aplauda o Senhor Jesus, porque Ele é o teu Senhor, Ele é o meu Senhor, Ele é o nosso Senhor, Ele é o Senhor da igreja. O mal não pode nos atacar, Ele está conosco. Essa semana eu encontrei um amigo muito antigo, e ele, há muitos anos atrás, mais de 25 anos, ele vivia sempre me cutucando, né? Ele dizia assim: você é um cavaleiro do Apocalipse, porque como ele era um estudioso e tinha escolhido não acreditar em Deus, ele vivia sempre me provocando. E eu me dava muito bem com ele, porque era uma pessoa muito querida, muito boa, eu dava risada. E quando veio a pandemia, ele pegou a Covid logo no início, quando não se tinha nenhum conhecimento de forma de tratamento, e ficou muito mal, muito mal. Ele foi, por 5 vezes a família foi chamada, porque os médicos disseram que ele não passaria daquele dia. 5 vezes. E a mulher dele mandava, pedia para que eu rezasse, e eu e mais muitas pessoas, evidentemente, rezamos muito por ele. Mas ele acabou ficando curado, ficou muitos meses na UTI. Eu acho que ele ficou uma das mais longas. E eu encontrei ele esta semana, e ele me abraçou e disse: olha, eu lá na UTI parecia que tinha uma sombra em cima de mim, até que um dia a sombra sumiu. Ele falou: eu não sabia que os médicos já haviam falado para minha família que eu ia morrer, porque ficou lá inconsciente na UTI por todo esse tempo. E aí ele disse para mim: se não fosse Deus, se Deus não tivesse vindo expulsar esta sombra que estava sobre mim, hoje eu estaria morto. E me deu um abraço, chorou. Ele está hoje sem sequelas, teve sequelas. Chorou e disse: quanto tempo eu perdi de não acreditar no Deus que você me falava. Irmãos, nosso Deus tem poder para mandar o diabo embora, de tirar o diabo que vem fazer a confusão na nossa vida. E aí eu fiquei muito feliz, porque agora ele não tem dúvida de que foi Deus. Mas as palavras dele foram: quanto tempo eu perdi para perceber isso. Então diga para o seu irmão: não perca tempo na sua vida não para ficar com Deus. Não perca, escolha o Senhor. Escolha o Senhor. É uma escolha, sabe? É claro que quando a gente sente uma experiência poderosa do amor de Deus, um batismo do Espírito Santo, é muito mais fácil. Mas quando você não sente, não tem importância. Você escolhe. Vire para a pessoa, se quiser, claro, e diga: eu escolhi acreditar no Senhor.
Eu escolhi. E não vou abrir mão desta graça, não vou abrir mão desse presente. Eu não vou abrir mão, porque eu escolhi. Todos que estão aqui, pelo menos a grande maioria, não é? Provavelmente escolheu crer no Senhor. Pois fale para as pessoas: não vou abrir mão. Não vou abrir mão. Os anjos, eles não têm nome próprio. A gente usa os nomes bíblicos para Miguel, Rafael, Gabriel, mas os anjos, o seu nome é a ação que eles realizam. Os demônios também. Aquilo que ele causa é o seu nome. Por isso que quando a gente fala o arcanjo Rafael, trazendo para o português a palavra que é hebraica, significa Deus cura. El significa Deus. E quando a gente fala Miguel, é quem como Deus. Prestem atenção. O significado da palavra Miguel, do arcanjo Miguel, que a gente invoca tanto nas lutas espirituais e nas batalhas contra o mal, significa quem como Deus. Quer dizer, não há ninguém como Deus, não há ninguém tão poderoso como Deus. Ele é o anjo que manifesta o poder de Deus, a autoridade de Deus. Por isso que nós o invocamos tanto nas batalhas espirituais. Por isso que quando a gente canta essa música, a gente fala: agindo Deus, agindo Deus, de novo, agindo Deus. Quer dizer, agindo Deus, ninguém pode impedir. É isso que Miguel faz quando ele se apresenta em defesa dos filhos de Deus, enviado por Deus com os seus anjos. Manifestar que quando Deus age, nada pode com ele. Quando Deus se manifesta, não tem para ninguém quem como Deus. Agindo Deus, ninguém consegue impedir. Prestem atenção nisso. Quando Deus age, não há nada que possa impedir que se realize a obra que Ele estiver fazendo. Senhor, nós reconhecemos a Tua autoridade, o Teu poder. Senhor Jesus. Invocamos essa autoridade hoje na pessoa do arcanjo Miguel, para que esteja no nosso coração falando e fortalecendo a nossa confiança que se Deus agir, ninguém vai impedir. Que quando Deus faz a sua obra, a terra treme, o mundo sai do lugar, mas a palavra de Deus se realiza. Senhor, que a Tua palavra se manifeste com poder aqui, amém, nesta noite e nas nossas vidas. E nós vamos cantar mais uma vez, proclamando: quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Quem impedirá? Agindo Deus, agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Não tenhas medo, não tenhas medo. Deus contigo está. Confia nele, confia nele, e ele tudo fará. Não tenhas medo, Deus contigo está. Confia nele, confia nele, e ele tudo fará. Deus livrou Daniel da cova dos leões, também te livrará de todas as prisões. Muralhas cairão, todos se renderão pelo poder da oração. Deus livrou Daniel da cova dos leões, também te livrará de todas as prisões. Muralhas cairão, todos se renderão pelo poder da oração.
de Deus é tão extraordinária, às vezes a gente não se dá conta desse poder que o Senhor tem. Nós conhecemos a história do profeta Daniel, que aliás vale muito a pena a gente reler agora, porque muito do que ele fala nós já estamos vendo acontecer. Mas são muitos milagres que acontecem na vida de Daniel, muitos milagres. Mas neste que, por maldade daqueles que o invejavam, e aí muita gente acha que na inveja não vai te fazer nada. Se você não rezar, minha amiga, meu amigo, minha irmã, meu irmão, a inveja pode te trazer muitos prejuízos. Desculpa, mas é a verdade. Ela só não vai trazer prejuízo se você se manter vigilante e orante. Porque a inveja é um instrumento que o diabo usa para nos ferir e nos machucar. Porque ele não pode fazer isso. Ele não pode falar assim: eu vou lá machucar a Áurea, eu vou lá fazer mal para ela. Ele tem que pedir autorização para Deus. Mas ele usa o irmão que é a inveja, ele usa a pessoa que tem a inveja e usa aquela maldade, aquele sentimento de inveja para nos atacar, porque aí ele tem um canal para isso. Só que se ela está vigilante em oração, ele vai bater na parede. Mas se ela, e em alguns momentos, e a gente não fica 100% protegido porque somos muito preguiçosos e fracos, aí a gente acaba levando algumas lambadas. E quando Daniel é jogado na cova por inveja, fazem a caveira dele pro rei, que ele era o melhor ministro, colocam os leões famintos, e Deus não só tampa a boca dos leões, como manda um profeta fazer uma comida, pega esse profeta pelos cabelos, podem ler lá, e levam para ele servir um rango para Daniel. Olha o cuidado de Deus. Não só fechou a boca dos leões famintos, como não deixou Daniel ficar faminto. Falou com um dos profetas, Abacuque, que vai até lá para dar de comer, que era cozinheiro, e para dar de comer. Olhe o carinho de Deus com aqueles que são seus. Eu estou te convidando a ser de Deus, para que o Senhor cuide de você. Não só, Ele não vai impedir que você seja jogado no buraco, porque o Senhor não fica intervindo na história, mas Ele vai fechar a boca dos leões e vai te dar de comer e não vai te abandonar. Fala com o Senhor: eu quero essa proteção. Eu quero, Senhor Jesus. Eu quero, Senhor, esse cuidado na minha vida, porque preciso. Eu confio, Senhor, porque também eu deixo muita brecha. E aí, pela inveja, quantas vezes acaba o diabo encontrando uma portinha para me ferir, para me machucar, para atacar aqueles que amam. Mas eu, Senhor, estou contigo e te peço a proteção. E que, Senhor, os leões fiquem de bocas atadas. Todas estas semanas dessa nossa campanha de cura interior e de libertação, nós demos bastante atenção para as questões de transformar nossa mente, da cura do inconsciente. A Áurea trouxe esse ensinamento precioso, não sei se vocês depois ouviram de novo, eu fiz questão de assistir de novo, a história de Moisés, e quanto que a gente percebe que precisamos ser curados do nosso inconsciente. E quanto mais a gente avança, quanto mais também a psicologia avança, os estudos e a psiquiatria e a neurociência e tudo aquilo, mais a gente vai percebendo quanto nós precisamos de cura no nosso coração, na nossa mente, nas nossas células, porque é incrível, mas as nossas células também estão impregnadas da história que nós recebemos de nossos antepassados e também dos eventos e situações dolorosas que passamos. Só que exatamente por se desenvolver tanto estas ciências, o conhecimento, e a gente perceber a força disso na palavra de Deus, que muitas vezes a gente
perde a noção de que há também uma ação que não é só fruto dos nossos traumas, nem daquilo que nós vivemos na nossa educação, na nossa cultura. Evidentemente, quem nasce no Brasil não é igual quem nasce lá na Índia, tem todo um contorno que atua na nossa vida, que interfere no nosso jeito de ver as coisas. Tudo aquilo que a gente traz também com nossas heranças, com o nosso caráter, os traumas e as feridas que tivemos com os nossos pais, ou com quem nos criou, ou com as pessoas que a gente conviveu. E aí tudo vai ficando muito humano. E a gente busca a Deus para ser curado de tudo isso, mas não percebe às vezes, e isso acontece até mesmo dentro da igreja, de que existe também uma ação maligna, um ser espiritual, que não é o antideus, não rivaliza com Deus, porque ele é criatura, mas é criatura angélica, portanto, mais esperto, mais inteligente que nós, e que, não podendo fazer nenhum mal a Deus, e já estando condenado, ele quer machucar a Deus, ferindo o que Deus mais ama. E sabe o que é que Deus mais ama? Nós. Então é uma das maneiras de ferir. Vocês já devem ter assistido, acontece muito nos filmes, né? A pessoa quer tirar um segredo, vai torturar a pessoa, e a pessoa não se deixa levar. Aí pega alguém que a pessoa ama, e aí a pessoa fala tudo. Já viram isso, né? Filme tem muito isso. Claro que Deus não é assim, mas a forma que o mal quer ferir a Deus é nos ferindo. Então muitas vezes ele enfia o dedo na ferida, para que algo que é uma ferida emocional fique mais dolorida, para nos ferir. Infelizmente, eu percebo que mais pessoas estão perdendo a noção de que há uma batalha acontecendo, e ela interfere no mundo, na igreja e nas nossas vidas. E nós temos acesso a isso pela oração e pelo reconhecimento da ação no mundo espiritual. Quero pegar aqui alguns textos para que a gente possa aprofundar. Primeiro, se você puder pegar o texto do Evangelho de Lucas, no capítulo 4, versículo 31. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 31. Depois lê em casa, entra no YouTube, no nosso canal do grupo de oração Filhos de Sião, vê lá, relembra. Diz assim, versículo 31. Desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e ali ensinava-os aos sábados. Maravilhavam-se de sua doutrina, porque ele ensinava com autoridade. Estava na sinagoga um homem que tinha um demônio imundo, e exclamou em alta voz: deixa-nos, que temos nós contigo, Jesus de Nazaré? Viestes para nos perder? Sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus replicou severamente: cala-te e sai deste homem. O demônio lançou-o por terra, no meio de todos, e saiu dele, sem lhe fazer mal algum. Todos ficaram cheios de pavor e falavam uns aos outros: que significa isso? Manda com poder e autoridade aos espíritos imundos, e eles saem? E corria sua fama por todos os lugares da circunvizinhança. Palavra do Senhor. Por que eu escolhi esse texto entre as
dezenas aonde nós vemos Jesus libertando pessoas que estavam dominadas pela presença maligna. Eu escolhi este texto primeiro, porque não dá para dizer que aquele homem tinha um ataque epilético, que ele era um doente mental, que ele tinha um problema psiquiátrico, um problema emocional. Porque o demônio fala através dele e diz: eu sei quem é você, você veio aqui e quer me perder, você é o santo de Deus. Quem disse? Jesus disse que ele era o santo de Deus? Não. Jesus pregava na sinagoga. O que Jesus normalmente fazia? Mandava que não falassem para os outros. As poucas pessoas que reconheceram Jesus como o Messias foram mandadas ficar quieto, não espalhar, porque não era hora. Jesus sempre dizia: não conta, vai para casa. O que ele disse para aquele endemoniado que ficava acorrentado no cemitério: vai para a tua casa. O que ele disse para aquele que os demônios foram para os porcos e os porcos se atiraram no precipício: vai para a tua casa, não precisa vir comigo não. O que ele disse para o cego, que foi curado daí não de um demônio, mas da cegueira, e queria segui-lo: não, fique aí, não conte para ninguém, não conte o que te fiz. Mas o demônio sabia, porque ele era um anjo, ele não precisava que Jesus lhe falasse, ele sabia. E evidentemente esse texto mostra que os demônios existem, e que uma das missões que Jesus veio realizar com a sua encarnação ao entrar no mundo era vencer o maligno. Por isso que uma das estratégias dele é confundir as coisas para você não saber direito se aquilo é maligno ou não. E é difícil mesmo, porque quanto mais confusão ele trouxer, quanto mais as pessoas também ficarem e fizerem coisas equivocadas, como pegar uma pessoa que está doente, muitas vezes numa crise, precisando de ser contida por remédios, o demônio vai lá e enfia o dedo na ferida, e muitas vezes a pessoa tenta fazer uma libertação, enquanto a oração correta era em silêncio mandar o demônio embora, porque ele só está enfiando o dedo, e acolher aquela pessoa e pedir a cura, ou fazer o tratamento. Mas isto ele faz para exatamente as pessoas pararem de agirem em atos de libertação. E quem é que pode fazer libertação? Eu conheço o pessoal que fala assim: Sidney, você conhece um exorcista? Quantas pessoas me pedem para me indicar um exorcista? Pois eu quero dizer o que diz a palavra de Deus, e a palavra de Deus é muito clara: expulsarão o demônio em meu nome. Para quem esta palavra foi dada? Jesus chamou e disse assim: olha aqui, você é um exorcista, então é para você essa palavra? Não, ele disse para os batizados: você que me aceitou, você que recebeu o meu Espírito, tem obrigação de agir em libertação. Isso não significa que é para você sair por aí tentando expulsar demônio, não, viu? Porque isso é ministério. Mas o primeiro combatente contra o mal tem que ser você. Se você não entra na batalha espiritual, você está sempre precisando que alguém vá lá te socorrer, sendo que o Senhor te deu uma arma. Quantas vezes você está usando esta arma na sua vida? Porque você é o que está mais sofrendo disso. Eu nunca me esqueço, comprei um carro, meu primeiro carro, segundo carro, era um carrinho um Fiatzinho. Comprei o carro, e o cardeal Dom Aloysio Longscheider tinha família em Maringá, e veio passar férias na casa da família, e um dos meninos era do grupo de jovens comigo, e eu falei para ele: teu tio está aí, né? Ele é o cardeal, será que ele abençoa meu carro?
Ele falou: claro que abençoa, leva lá em casa. E eu fui lá, todo faceiro. Cheguei lá com o carro, conheci o cardeal, imagina, né? Um cardeal ainda famoso. E conversei, e lá para as tantas o cardeal falou assim, eu falei para o cardeal, eu vim aqui, né, eu sei que o senhor está de férias, o senhor não está aqui para fazer nenhuma missão, mas o senhor não podia dar uma bênção para o meu carro? E ele disse assim para mim: você já deu a bênção para o seu carro? Quem que é o dono desse carro? Eu falei: sou eu. Ele falou: então você já devia ter abençoado o carro, porque o carro é teu, e você tem que aprender que as tuas coisas, você é o dono, você tem que, você primeiro abençoar. A gente terceiriza coisas que são nossas. Você não pode terceirizar a celebração da missa, porque ela é um sacramento, e o sacramento exige uma ordem, a pessoa, o ministro, ser ordenado. Mas as tuas coisas você tem que abençoar. É você quem é o autor dessa libertação na sua vida. Você não ora para que as coisas sejam quebradas na sua casa, e aí fica correndo atrás de um exorcista, que às vezes fez alguns exorcismos tão difíceis que ele está contaminado, precisa fazer um jejum, precisa fazer. Quantas vezes eu vi aqueles que têm ministério de libertação terem que passar um tempo para dar uma limpeza, fazer um detox espiritual. Por quê? A gente, cada vez que tem que enfrentar, sai de certa maneira contaminado, e essa é a verdade. Claro que estes que são extraordinariamente ministeriados por libertação, eles vivem uma vida muito cuidadosa, de muito jejum, de muita oração, de muita renúncia, mas volta e meia eles caem em cada cilada que você não acredita. Por quê? Porque o Senhor às vezes mostra para eles que quem manda os demônios embora é Jesus, não é a ele. Então às vezes Deus permite. Claro que há pessoas que vão ter e se revestem de uma força e uma autoridade para repreender o mal, mas você é o primeiro a ter que fazer isso. A confusão na sua casa, se você nunca mandou embora o diabo que está fazendo ela, você vai ficar esperando até quando alguém que possa ir lá fazer o discernimento para isso. Se você onde trabalha nunca mandou o diabo embora, você vai ficar esperando até que alguém venha para resolver, sendo que Deus lhe deu esta unção. E mais, rapidamente, querem pegar um texto, vocês conhecem, o Efésios 6, capítulo 6, versículo 10, e diz assim, versículo 11: revesti-vos da armadura de Deus. Revesti-vos da armadura de Deus. Você já fez essa oração alguma vez? Quem já fez? Levante a mão. Eu já fiz dezenas de vezes, aliás, milhares de vezes. Pois é. E o que diz em seguida? Por que eu vou me revestir da armadura? Vou falar para você, presta atenção. Se tiver alguém dormindo aí, acorda, porque é o diabo que pôs para dormir, para não ouvir. Diz assim: para que possais resistir às ciladas do demônio. Resistir a quem? Resistir ao teu concorrente? Resistir a quem te odeia? Não. Resistir às ciladas do demônio. É para isso que você se reveste. Porque esse bicho aqui vive fazendo ciladas. E aí a palavra continua: pois não é contra homens de carne e sangue que temos que lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhada nos ares. É para isso que você reveste a armadura. E aí ele repete: tomai, portanto, a armadura de Deus. Quem sabe decora essa oração, muitos já sabem. Percebe? Ele fala: revesti-vos da armadura. Para quê? Porque você tem um inimigo, esse inimigo está no ar, esse inimigo é o demônio, ele arma ciladas, ele está ao vosso redor querendo vos destruir, ele é maligno. Portanto, se revista. Se revista. O que eu vou falar aqui, certamente muita gente vai falar e rir e dizer que é uma piada. Eu já falei no grupo, vou falar de novo, porque eu fiquei muito impressionado.
Padre Rufus Pereira, Monsenhor, já no céu, que nós tivemos alguns oportunidade de conhecê-lo nas vezes que ele veio no Brasil e ver um carisma de libertação impressionante, algo que eu nunca vi igual, uma coisa poderosa demais. Uma vez nós tivemos uma reunião e ele passando ao Brasil antes de viajar, ele ligou e disse que ia fazer oração por nós. Nós estávamos no hotel em São Paulo, estávamos ali em, 15 pessoas. E ele chegou e nós rezamos juntos, e aí ele rezou por nós, né? Eu até fui no supermercado, comprei umas 5 latas de óleo para ele benzer para mim, óleo exorcizado, porque eu falei, esse homem vai dar unção para esse óleo mesmo, né? Porque eu falei, isso aqui eu tenho certeza que Deus vou poder usar, assim como a relíquia de São Francisco que vai estar aqui no dia 23. E ele falou assim, era setembro, e tinha acontecido o acidente no World Trade Center, e ele disse, se eu estivesse naquele avião, eu tinha expulsado os demônios que estavam naquele homem. Nós ficamos chocados, porque tudo bem, eram terroristas, estavam a serviço da sua fé, mas que fé que quer matar todo mundo? Não estou falando que a fé é um problema, não estou falando da religião deles, não. Eu estou falando que aqueles homens terroristas eram movidos pelo quê? Para se satisfazerem de matar, se possível, milhares de pessoas. Pode ser de Deus? Algum Deus ia achar que era uma boa ideia matar o próximo? Algum Deus defende matar o próximo porque pensa diferente de você? Algum Deus defende que nós matemos uns aos outros? Jamais, né? Só tem um Deus, mas supondo outras religiões, nenhum. Então o que movia aqueles homens? Para Padre Rufus, eles estavam endemoniados, haviam deixado o demônio entrar nas suas vidas, porque o nosso inimigo não é contra a carne e o sangue, mas os males que nos atingem normalmente não vêm voando, vêm através de atos e de ações e de situações criadas por pessoas, não é verdade? Mesmo que seja qualquer coisa ligado a uma catástrofe, os homens e as mulheres durante muitos anos deixaram de cuidar, por exemplo, do meio ambiente, e tem consequências, e assim por diante. Não estou nem querendo fazer essa reflexão, só para dizer que apesar de que as coisas chegam até nós de forma muito humana, quem está por trás do mal é um ser angélico e maligno. E como é que ele nos atinge? Ele nos atinge de diversas maneiras. A primeira, quando nós, por uma idiotice que eu não tenho nem palavras, convidamos e pedimos. Tem gente que faz isso. Tem gente que vive em círculos malignos. Tem gente que faz missas negras, não é? Teve um tempo que estavam roubando nossas hóstias. Me chamaram lá para fazer parte de um grupo que ficava olhando quem levava a hóstia embora para fazer rituais. Então tem quem convida. Estes vão manifestar uma possessão certamente, em algum momento. Mas as brechas que nós damos vão deixando espaços que não são de possessão, mas são de extrema contaminação. Quando a gente procura brincadeiras esotéricas, não é? Deixando uma porta aberta, achamos legal, brincamos. Quando nós resolvemos visitar algumas coisas em alguns lugares, como é que pode não ser algo do maligno, alguém que procura um serviço espiritual para passar o outro para trás, não é? Para ganhar o negócio do outro,
para tomar a mulher do outro, para tomar o homem da outra mulher. Será que é de Deus? E quem vai atrás? Deixa uma brecha ou não deixa? Deixa uma brecha. E aí essa brecha fica ali. Quando a tua consciência abaixa, por beber, por fazer meditações lá, sei lá quais, quando você abaixa a consciência, se você está contaminado, muitas vezes isso ganha um espaço surpreendente e assustador. E aí precisa de libertação. Nestes casos, não dá para fazer autolibertação. Você precisa receber oração. Ou precisa ir em lugares onde a presença de Jesus é tão forte que estas coisas não ficam aqui e caem fora. E caem fora. Não dá para eu fazer um ensinamento mais longo do que isso, mas dá para dizer para vocês que o mal existe, que ele não é só um problema do mal no mundo, ele não é só o problema do pecado no mundo, ele não é só uma questão social, mas ele existe e ataca o ser humano, quando pode no atacado e quando não no varejo. Quer dizer, quando ele pode, ele vai atacar nós. E aonde ele vai nos pegar? Nas brechas. Se você tem na sua casa um filho, uma filha, que não quis, é livre, escolher a Deus, e resolveu, às vezes, usar substâncias perigosas, que baixam a consciência da pessoa, reze mais, para que esta pessoa não fique contaminada, não fique muito tomada por ações malignas. Você faz pelo outro, porque você tem autoridade. Fale para o irmão, você não pode com o maligno, mas Jesus pode. Mas Jesus pode. Mas Jesus pode. E você, em nome de Jesus, pode ser o instrumento de libertação da sua vida e da sua casa. No nome de Jesus. Né? Depois, mais para frente, a gente vai ensinar mais sobre isso, porque é muito mais difícil, né? Não dá para fazer numa pregação do grupo de oração. Mas nós vamos rezar agora por você, porque não dá para sair assim, falando só dessas coisas, sair em paz, né? Para que Jesus possa revestir você com a armadura. Quero, para ajudar a oração, citar texto de São Pedro: sede sóbrios e vigiai, vosso adversário, o demônio. Ele deu nome para o adversário ou não? Percebe? Ele não falou vosso adversário, aqueles que perseguem a fé, vosso adversário, aqueles que te levam a pecar, vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós. Anda onde? Ao redor de quem? Ao redor de vós, como um leão que ruge, buscando a quem devorar. Resisti-lhe, fortes na fé. Quero que você feche os teus olhos e diga: eu creio em Jesus Cristo. Eu creio que Ele é Deus. Eu creio que Ele pode tudo. Eu creio que Ele deu a vida por mim. Eu creio que Ele morreu naquela cruz, mas ressuscitou. Está vivo. Eu creio nisso. Eu creio que Ele tem a vida eterna para mim. Eu creio que Ele tem uma vida boa para mim já aqui nesta terra. Eu creio que Ele tem uma vida boa para mim já aqui nesta terra. Eu creio no Espírito Santo. Eu creio no Espírito Santo. Eu creio em Deus Pai. Eu creio em Deus Pai. E por isso eu mando embora
glória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O demônio, seus servos, e me revisto da armadura de Deus. E quero revestir agora com a armadura de Deus todas as pessoas que eu amo, que vivem comigo, que são atacadas pelo mal. Reveste-as também, Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, eu quero repreender agora toda ação maligna, seja de obsessão, contaminação, infestação, toda e qualquer manifestação, tentação, ataques diabólicos, sejam repreendidos agora no poder do sangue de Jesus. O poder do Senhor vem agir sobre esta igreja e sobre as nossas vidas, para que possamos viver vidas de filhos de Deus, libertos e restaurados, como verdadeiros batizados que somos. A água venha nos purificar com teu poder. Invocamos a tua glória agora. E ela marieleria chanda la bariqueira, ela baricanda la bari, oi ela mariquei, ela barachibiricanda la bara. Eu amarro todas as ações diabólicas, seja no nosso trabalho, seja nas nossas emoções, seja nos nossos relacionamentos, sejam nas nossas amizades, seja a brecha que se abriu e que não conseguimos fechar, mágoas, rancores, vingança. Senhor, fecha agora e repreendemos o mal, todo sofrimento, quando o diabo põe para que soframos e com isso não consigamos nos sentir felizes. Quebra agora e liberta, Senhor. E ela maricanda la barale, e ela barala. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Proclame isso, todo joelho se dobrará, todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Nada poderá me abalar, nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem um nome, é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.